Olá pessoal, vamos iniciar agora o nosso tema Modelo, Entidade, Relacionamento, parte 3 da disciplina Banco de Dados 1. Vamos aqui entender, complementar o conceito de grau de relacionamento. Então, até o presente momento, os nossos estudos de casos, um para muitos e muitos para muitos, nós abordamos aqui o que denominamos de relacionamento binário. Existe a possibilidade de surgirem relacionamentos ternários, grau 3, ou eneários, grau 3 ou superior. O que determina a boa prática? Então, a decomposição, vamos sempre buscar relacionamentos com graus menores, ou seja, vamos sempre tentar realizar o modelo utilizando relacionamentos binários, desde que seja mantida a semântica ou significado do modelo desejado. Caso não seja possível a representação, a modelagem, utilizando relacionamentos binários, aí sim nós vamos buscar graus de relacionamentos maiores. Vamos ver aqui alguns exemplos do relacionamento ternário, que ocorre justamente entre três entidades. Então, nós podemos observar na figura que nós temos um relacionamento denominado de turma. O significado da cardinalidade no ternário ele muda um pouco em relação ao binário, porque esta cardinalidade significa a quantidade de participações de elementos da entidade aluno, ou seja, neste relacionamento, todo aluno participa no mínimo uma vez ou no máximo várias vezes. Aqui nós temos a disciplina. Então, na turma, a quantidade de participações no relacionamento da entidade disciplina. Então, nós temos aqui que toda disciplina participa no mínimo uma vez, no máximo muitas vezes, no relacionamento turma, e a mesma coisa para os elementos da entidade professor. O importante visualizar o relacionamento ternário, que ele obriga a participação dos elementos que ele está relacionando, ou seja, toda instância de um relacionamento turma tem uma instância de aluno, uma instância de disciplina e uma instância de professor. Então nós temos aqui um outro exemplo, de fornecedor, peça e projeto. Então a gente pode destacar aqui que o fornecedor ele participa do relacionamento uma ou várias vezes. Mas aqui nessa cardinalidade mínima e máxima 1, está determinando que no relacionamento fornece uma instância de peça só participa uma única vez do relacionamento. Ou seja, vamos imaginar que uma peça tem um número de série, ela só vai ser alocada em um determinado projeto e fornecida por um determinado fornecedor uma única vez. Por outro lado, nós estamos vendo aqui que todo projeto ele vai participar uma ou várias vezes do relacionamento fornece. Aqui é um caso assim singular que mostra justamente um relacionamento ternário, só que sendo que a entidade proprietário ela tem duas semânticas, uma o proprietário que compra o imóvel e outra o proprietário que vende. Aqui o entendimento é como se nós tivéssemos aqui uma entidade proprietário que estivesse se relacionando com comercializa. Então o entendimento é justamente no relacionamento ternário. Autorrelacionamento. Então, representa uma associação entre ocorrências de uma mesma entidade. Então, vamos ver aqui, então, esse relacionamento. Um gerente gerencia funcionário. Então, um gerente gerencia um ou vários funcionários. Então, e por outro lado, nós temos que um funcionário ele é gerenciado por um gerente.
Então, conceitualmente, o que é um gerente? O gerente é um funcionário. Então, nós criar um conceito só para os elementos gerentes, imaginemos que um funcionário deixa de ser gerente. Então, aí surge uma abstração que permite o denominado autorrelacionamento. Então, nós temos aqui então o exemplo, né, do autorrelacionamento. Então, fazendo a leitura, né, um determinado funcionário, ele gerencia 0 ou vários funcionários. Por que o 0? O 0 significa que tem funcionário que não é gerente, ou seja, ele não vai gerenciar ninguém. Por outro lado, nós temos a leitura que um funcionário, ele é gerenciado por 0 ou 1 funcionário. Então, a mesma coisa aqui, 0. Se ele for um funcionário gerente, ele não é gerenciado. Então, por isso que a cardinalidade mínima 0. Caso ele seja um funcionário não gerente, ele vai possuir um gerente. Temos aqui agora o conceito de entidade fraca. Conjunto de entidades que não possuem identificação própria. Então a gente pode ver aqui uma entidade fraca, a representação é justamente uma caixa com linha dupla, que está sendo identificada, a chave não tem um conceito de chave primária para essa entidade, nós vamos ver posteriormente que o conceito aqui se aplica a chave parcial, então porque ela não possui identificação própria, caracterizando que ela não tem atributos que possam identificá-la univocamente. Então, por exemplo, a gente sabe que o atributo nome não é um bom nome para identificação unívoca, porque podemos ter pessoas com diferentes nomes, mas considerando que no contexto da entidade fraca, né, então essa aqui será uma chave denominada chave parcial. Porque a identificação desta entidade fraca, ela vai depender justamente de uma entidade de um outro conjunto que ela está relacionada. Então, justamente aqui nós temos uma entidade fraca, dependente aqui de uma entidade empregada. O identificador de um conjunto de entidades fracas é também chamado de chave parcial. Então, esse conceito aqui. Então, uma entidade fraca, ela não possui chave primária, ela possui chave parcial. Então, a chave parcial da entidade dependente é a entidade nome. Então, mais uma vez, repetindo, né, que uma entidade fraca, ela não possui uma chave primária, ela possui uma chave parcial. Parcial por quê? Nós vamos ver no projeto lógico que a chave primária da tabela dependente, ela vai ser composta com a chave primária, né, da tabela empregada. Isso nós vamos ver posteriormente no projeto lógico. Restrição de participação. Então nós temos aqui a existência de dois tipos de participação: total, ou dependência existencial, ou participação parcial. Vamos entender. Então nós temos aqui que o empregado ele possui 0 ou vários dependentes. Isso significa que o empregado, a participação dele no relacionamento é uma participação parcial, ou seja, tem empregados que não possuem dependentes. Então esse empregado ele não participa do relacionamento. Por outro lado, nós temos aqui que um dependente depende de um empregado. Então nós temos aqui, né, que todo dependente ele vai participar do relacionamento possui. Ou seja, a participação dele no relacionamento é total, ou seja, todos os elementos do conjunto dependente participam deste
do relacionamento possui. Até o presente momento, nós temos utilizado a notação para o desenho do modelo entidade-relacionamento proposta por Peter Shen, mesmo porque o Peter Shen ele justamente criou o diagrama entidade-relacionamento. Mas existem outras notações, dentre as quais se destaca a proposta por James Martin. Então existem algumas diferenças, nós vamos abordar aqui no próximo slide, de representação. Por exemplo, as cardinalidades usam no Peter Shen, utilizam números e letras, e as cardinalidades são representadas por meio de desenhos gráficos. Então vamos abordar aí no próximo slide um exemplo. Então nós temos um exemplo aqui da notação de James Martin, né? Então que um departamento ele possui nenhum ou muitos empregados. Então a gente pode ver que aqui é o famoso pé de galinha, que significa muitos, e o círculo, né, corresponde à cardinalidade mínima de 0, ou seja, a participação no relacionamento é opcional. Fazendo a leitura do outro, né, que o empregado ele é alocado em no mínimo um e no máximo um departamento, ou seja, a barrinha significa que a ocorrência do relacionamento é obrigatória. Cabe destacar que a modelagem Peter Shen ou a modelagem utilizando a notação de James Martin, né, assim, logicamente, conceitualmente, a construção do modelo, o raciocínio lógico é o mesmo. O que muda são detalhes de desenho que às vezes a ferramenta Case adota uma modelagem, uma notação e outra. Então nós temos aqui mais uma vez, né, fazendo a comparação que justamente entre as duas notações, né, tal qual apresentado anteriormente. Okay? Então nós temos aqui exemplos aí de 1 para 1, né? Um motorista dirige um táxi é dirigido por um motorista. Nós temos aqui que um estado possui no mínimo uma cidade, no máximo várias cidades. E uma cidade se relaciona com um estado. E nós temos aqui que um advogado ele recebe 0 ou vários processos. E um processo ele pode ser resolvido por no mínimo um advogado ou vários advogados. Então nós temos exemplos aí das possibilidades aí de associações utilizando a notação de James Martin. Vamos ver aqui algumas extensões do modelo entidade-relacionamento. Então nós temos aqui a generalização e especialização e a extensão de agregação. Bem, uma das limitações do modelo entidade-relacionamento não é possível expressar relacionamentos entre relacionamentos. Então isso é fundamental. Eu não posso então, assim, na notação, eu tentar relacionar um relacionamento com outro. Então, em função disso, surge o conceito de agregação. E também quero destacar aqui que a agregação ela é aplicada no relacionamento muitos para muitos. Então, vamos entender um pouco quando se aplicar a abstração agregação. Então, nós temos aqui um relacionamento ternário. O relacionamento ternário, ele obriga a participação de um elemento, cada instância, né, do relacionamento consulta possui um elemento das entidades que consulta relaciona, ou seja, toda consulta, instância de consulta tem um paciente, um médico e um exame. Vamos imaginar aqui que seria isso verdade? Essa modelagem está correta? Será que toda consulta o médico gera exame? Provavelmente não. Então o que a gente pode assim adiantar? A gente pode adiantar que o primeiro relacionamento que ocorre é justamente entre médico e paciente. Aí depois da ocorrência desse relacionamento, pode ser que essa consulta gere pedidos de exame ou não.
Então, a forma de nós representarmos esta abstração é justamente o conceito de agregação. Então está aqui, inicialmente então a gente estabelece o relacionamento entre paciente e médico. Isso aqui não é possível, como já foi apresentado anteriormente. Então, o relacionamento entre relacionamentos. Então, a forma da gente evitar este desenho, esta representação, é nós identificarmos o que nós chamamos de agregação. Então, nós temos aqui a agregação do relacionamento entre paciente e médico. E esta agregação, vamos visualizar aqui como sendo uma única entidade. Então, nós passamos a ter aqui uma entidade denominada consulta. Essa consulta, sim, uma consulta pode realizar pedido de 0 ou muitos exames. Ok? Por sua vez, um exame ele pode participar de pedidos de 0 ou várias consultas. Então, isso aqui, o conceito consulta é o que nós denominamos de agregação. É uma abstração da modelagem entidade e relacionamento. Algumas ferramentas case chamam de entidade associativa e o desenho, elas envolvem somente o relacionamento. E a partir desse retângulo, né, é feito o relacionamento com uma terceira entidade. Vamos ver agora uma segunda abstração, que é estrutura, generalização e especialização. Então nós temos aqui, contexto acadêmico, né, uma entidade chamada aluno de pós-graduação. Esse aluno, ele possui como atributos matrícula, que é a sua chave, nome e o coeficiente de rendimento da graduação. No mesmo contexto, nós temos a entidade chamada aluno, que também possui uma matrícula, possui um nome e possui como atributo a nota de vestibular no ingresso no curso de graduação. O que nós podemos perceber nesta modelagem? Então, nós temos conceitos, logicamente, com uma afinidade lógica, aluno, e podemos observar que essas duas entidades, elas têm em comum um conjunto de atributos, que no caso aqui é matrícula e nome. A partir desse entendimento, dessa coerência lógica que existe entre os dois conceitos e a existência de atributos comuns, nós podemos aplicar a denominada estrutura de generalização e especialização. Estamos vendo aqui que surgiu uma entidade do tipo supertipo, vamos chamar assim. Essa entidade, ela possui os atributos genéricos, ou seja, matrícula e nome. E surgiram duas entidades específicas, que é a pós-graduação e a entidade graduação. Isso aqui não é relacionamento. Isso é o que nós chamamos de vínculo lógico entre entidades genéricas, uma entidade genérica, no caso aluno, com suas entidades específicas, no caso pós-graduação e graduação. O que nós podemos observar? Vamos imaginar quais são os atributos de um aluno da pós-graduação. Ok. CR graduação, nome e matrícula. Então, nós sempre temos que entender que um aluno de pós-graduação é um subconjunto do conjunto aluno. Então, esse é o conceito da generalização e especialização. Por sua vez, o aluno da graduação é um subconjunto também do conjunto de alunos.
cabe destacar que a chave primária nesta estrutura, ela se encontra na entidade supertipo, nesse caso aqui é a entidade aluno. Então nós temos que uma instância de um aluno de pós-graduação, a sua chave primária é matrícula. Uma instância de um aluno de graduação, a sua chave primária é matrícula também. Vamos ver aqui com mais detalhe a estrutura, generalização e especialização. Então, sugiro aí categorias tipo, né, que no nível de generalização, e entidades subtipos no nível especialização. Então, a generalização, que corresponde justamente, neste caso, à entidade aluno, define uma entidade que é um superconjunto de uma outra entidade. Então, eu tenho aqui aluno, é um superconjunto de pós-graduação, ou seja, pós-graduação é um subconjunto da entidade aluno e graduação é um subconjunto também da entidade aluno. O processo de generalizar vários conjuntos de entidades em um só conjunto de entidades. Então, eu tenho aqui um subconjunto pós-graduação e um subconjunto graduação. Esses dois subconjuntos eles estão generalizados no conjunto aluno. E a especialização, que corresponde justamente a essas duas entidades, pós-graduação e graduação, definição de uma entidade que é um subconjunto de outra entidade. Então, como foi dito anteriormente, pós-graduação é subconjunto de aluno e graduação é subconjunto também de aluno. Processo de classificar o conjunto de entidades em conjunto de entidades especializados, como foi apresentado anteriormente. Quando especializar? Bem, não existe uma regra. Aí é por isso que a gente fala muito em abstração. A abstração depende do observador. Tem um observador que ele percebe justamente conjuntos isolados, ele não percebe a possibilidade de generalização, então ele vai resolver o problema dele com dois conjuntos. No caso aqui, alunos de pós-graduação e alunos de graduação. Outros já percebem a abstração, que é uma estrutura, essa estrutura justamente ela otimiza a estrutura de representação desse problema por meio de duas entidades, aluno de pós-graduação e aluno de graduação. Então, quando especializar, isso depende, né, do problema e da capacidade do observador, do analista, ele perceber essa abstração no mundo real e representar isso no seu modelo. Temos também a possibilidade, então nós temos aqui essa estrutura onde o professor se relaciona com disciplina por meio de leciona, diferentemente do aluno que também se relaciona com disciplina, só que o relacionamento dele é diferente ao relacionamento cursa. Então justamente essa estrutura ela também permite essa flexibilidade, né, no relacionamento entre entidades. Temos aqui então restrições que podem ocorrer na estrutura de especialização e generalização. Então nós temos aqui conjunto de empregados que possui dois subconjuntos, professor e secretário. Temos uma possibilidade de definir por predicado qual o elemento vai ser inserido no conjunto, ou seja, por meio de um atributo tipo de trabalho, né, o empregado é identificado como professor ou secretário, ou não, é definida por um usuário, que ele, na hora que ele vai armazenar um dado, ele identifica de qual entidade aquele dado pertence e ele faz o armazenamento. Então, esse texto trata aí, né, do tipo de restrição que envolve, como falado anteriormente, que é uma restrição definida por predicado ou uma definida por usuário, tal qual ilustrado
no slide anterior. Nós podemos ter ainda na estrutura generalização e especialização algumas restrições. A disjunção total, disjunção parcial, sobreposição total e sobreposição parcial. Vamos compreender. Quando a gente trata de disjunção, disjunto, ou seja, um elemento do conjunto disciplina ou participa do elemento graduação ou ele participa do elemento pós-graduação. Então, nesse caso aqui, não existe uma disciplina que participe do subconjunto graduação, tanto como no subconjunto pós-graduação, ou seja, os conjuntos são disjuntos. Sobreposição. Ok, nós podemos ter uma pessoa que é professor e uma pessoa que é aluno. Então, vamos imaginar que um determinado professor, uma determinada disciplina, um curso de graduação, no final de semana ele está na mesma universidade, ele é aluno de um curso de mestrado, doutorado, então ele participa, né? Então, que nós denominamos de sobreposição. Existe uma sobreposição de conjuntos. Então, elementos do conjunto professor são sobrepostos no conjunto aluno. Restrição da totalidade indica que, neste caso aqui, que todo cliente ele é ou pessoa física ou pessoa jurídica. Então, todos os clientes participam dos subconjuntos. Então, isso é restrição de totalidade. Restrição parcial, que aqui indica que nem todo funcionário é motorista ou secretário. Temos funcionários que não participam desse subconjunto. Então, o que a gente denomina de restrição parcial. Disjunção total, ou seja, tem um rastro, ou a disciplina é da graduação ou é da pós-graduação. Sobreposição total. Então nós temos só existem alunos de graduação e de pós-graduação, né? Pode ocorrer a sobreposição, mas todo elemento do conjunto aluno ou ele está no subconjunto graduação ou no subconjunto pós-graduação ou por causa da sobreposição. Bem, com isso nós terminamos aí a terceira parte do modelo entidade de relacionamento e também finalizamos o tema modelo entidade de relacionamento. Até a próxima.